Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que bom que nós estamos na casa do Senhor essa noite, né? Podemos adorar o Senhor, que Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. Ele é bom. Ele fez todas as coisas. Ele fez o céu e a terra, e separação de água e porção de água. Água salgada e água doce. Ele fez tudo, através do amor dEle por nós. E hoje nós estamos aqui para adorar e cultuar o santo nome do Senhor. Ele é bom. Não há outro como o Deus que nós servimos, entende? O Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que era do passado, de Abraão, a nossa descendência, que é hoje, somos hoje, povo de Israel, somos hoje nós, a descendência de Abraão, tá? E o Deus de Davi. Quero ler uns salmos aqui, queridos, para depois fazer umas pequenas comentários. Salmo 146, queridos. E nos relata assim: que todo o meu amor te louve, ó Senhor. A vida inteira eu te louvarei. Ó meu Deus, cantarei louvores a Ele. Enquanto eu viver, não ponha a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Vamos para frente. Aleluia. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu e da terra, e do mar, e de tudo o que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados, e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdades os que estão presos, e faz com eles faz que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem, e ama aqueles que se lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor é rei para sempre, ó Jerusalém. O seu Deus reinará eternamente. Aleluias. Amados, não tem para ninguém. É só nós que, nas promessas, na palavra, nós meditar, porque Davi sempre reinou. E nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu nada, mas ele sempre olhava para o alvo, Senhor Jesus Cristo, para Deus. Deus era o refúgio, o único refúgio dele. E agora aqui em 1 Timóteo, só orar. O fim do mandamento é o amor, um coração puro, de uma confiança e de uma fé não fingida. Aleluia. O nosso amor, querido, não pode ser fingido. O nosso coração não pode ser fraco. Não pode se amortecer por causa de problemas. Todos nós temos. Eu tenho problema. Eu creio que todos têm também. A minha casa tem passado, a minha família passando um período difícil mesmo. 2 cunhados que estão em processo de cura. Mas eu creio que o Senhor já curou a vida deles. Nós estamos orando para esse milagre. E já aconteceu. Então, se você crê, você vem no lugar certo essa noite para receber o milagre em nome de Jesus Cristo. Entende? Agora só basta você se entregar para o Senhor essa noite. E louvar, adorar o nome do Senhor. Porque Davi, quando ele pelejava, primeiro ele adorava o Senhor. Entende? Então, assim nós temos essa noite. Adorar o nome do Senhor, cultuar o nome dEle. Não perder nossa fé, o nosso foco, por problemas lá fora. Temos problema, temos de ir lá fora.
resistir, o diabo fugirá de vós. Seja firme na fé, e Ele está convosco. Aleluia. Amados, se entregue ao Senhor essa noite. Adore ao Senhor. Louve mesmo de todo o coração, todo você. Eu quero adorar o Senhor, eu quero. Então todos nós temos juntos para adorar e ver que o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite aqui. Entende, amado? Amém. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Seus braços de amor, abraça-me, abraça-me e vai, abraça-me. Com seus braços de amor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afar, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afar, Senhor.
braços de amor. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Não podemos viver longe do teu amor. Queremos sentir o seu abraço tão forte. Queremos te sentir, Pai. Não, longe de ti não é o nosso lugar. Longe de ti eu não quero ficar. Os teus braços são o meu lugar. Os teus braços eu quero habitar. Os teus braços eu quero morar. Nos teus braços ninguém vai estar senão eu. Eu quero estar sozinho contigo, jogado em teus braços. Nos teus braços é o meu lugar. Abraça-me, abraça-me, Pai, abraça com os teus braços de amor. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me com os teus braços de amor. Abba, o teu amor nunca falha, sempre me abraça.
falha, sempre me abraça. Abba, cante isso, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Oh, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, nunca falhou. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontra em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. E eu nasci pra te adorar. Abba, ei, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha. Se sinta abraçado por Jesus. Abba, teu amor nunca falha. Oh, Abba, oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça.
Feche seus olhos. Prepare um ambiente para que Jesus venha. Ele não vai entrar nesse lugar se tiver de qualquer jeito. Feche seus olhos e ore para que o Senhor desça sobre esse lugar. O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Nós somos o povo de Cristo. Nós somos adotados pelo Abba. Por isso nós oferecemos essa adoração a Ele. Por isso que nós cantamos Abba. Um dia nós éramos inimigos de Deus, mas hoje somos filhos. Chamados de amigos por Jesus. Foi Ele quem disse: nós somos seus amigos. Foi Ele quem disse que aquele que crê é seu filho. Nós somos seus filhos, Jesus. Queremos sentir os seus braços. Não fique aí parado, feche os seus olhos. Se mova, faça algo para que Ele venha. Não é só mais um culto de domingo. Nós não podemos nos contentar e ficar de braços vazios. Ele tem de nos abraçar. Nós precisamos sentir os braços de Jesus. Nós precisamos de Ti, Abba. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Seu amor nunca falha. Em Atos 2, aqueles que estavam reunidos naquela casa de repente foram tomados pelo Espírito Santo, e eu oro para que você seja tomado também. E de repente eles foram tomados. Como no primeiro amor, de repente você sente. Jeremias capítulo 20 fala que eu pensei em parar de falar no seu nome, mas é como se um fogo ardesse em meu peito, e eu não posso contê-lo, eu não posso contê-lo. Que o fogo queime em você agora, não contenha. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Você sabe, cante. Abba, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha.
O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui têm a convicção de que o Senhor te ama? Quantos têm a convicção de que verdadeiramente o Senhor te ama? Isso não é um jargão evangélico, não é algo que você ouve na igreja nos domingos, mas que você vive esse amor. Quantos têm essa convicção? Quantos têm essa convicção? Alguns ainda não conseguem entender o amor de Cristo porque ainda estão aprisionados, porque ainda se sentem presos e não se sentem perdoados. Não se sentem perdoados. E aí tem uma barreira, tem algo que impede você de
acessar o coração de Deus e entender o motivo pelo qual Ele deu o Filho dEle. Por amor de mim e de você. E uma coisa eu vou dizer: ninguém aqui merece o amor de Deus. Ninguém aqui merece, mas mesmo assim, Ele nos deu o Filho dEle. Então levante do seu lugar e desfrute do amor dEle, por favor, e cante isso: Ele me ama, Ele me ama, é Ele que me ama, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia. Sabe, queridos, nós buscamos muitos amores. Nós caminhamos nessa terra buscando muitos amores. Nós precisamos do amor da nossa esposa. Nós precisamos do amor do nosso esposo, para nos sentirmos um pouco melhor, não nos sentimos rejeitadas ou rejeitados. Nós precisamos do amor do pastor para nos sentirmos cuidados. Nós precisamos do amor dos filhos para nos sentirmos incompetentes. E tudo isso nós buscamos diariamente, todos os dias da nossa vida. Amanhã começa tudo de novo. Mas se nós não entendemos o amor ágape, aquele amor que não tem explicação, aquele amor que não tem algo para medir o tamanho dele, aquele amor que a palavra diz que ele é o amor que Deus nos amou de tal maneira que ainda a razão, a ciência, a teologia, a religião não conseguiu entender por quê que nós valemos tanto. Olha para mim, olha para você, que tipo de valor nós temos, para que o próprio Deus deu o seu Filho em sacrifício, sem esperar nada. Tudo que nós fizemos, queridos, nós fizemos porque nós queremos uma recompensa. Muitos de nós estamos aqui porque nós queremos algo de Deus. Mas Ele deu o Filho dele sem pensar, sem mesmo acreditar que um dia nós pudéssemos adorar Ele em espírito e em verdade. nosso galardão, seu olhar de graça. O que tem que mover eu e você não é o quanto Deus vai me dar, é entender o quanto Ele me ama de verdade. O quanto Ele me ama de verdade. O céu se une à terra, Xerarabacê, beijo apaixonado, xerarabacê. coração dispara em Se eu não meu entender peito esse amor, acelerado. eu vou continuar a mesma pessoa de sempre, de todos os dias, de toda semana. E no domingo eu vou de novo vir aqui buscar e não entender. Então cante com todas as suas forças, adore Ele com todo o teu ser. Ama.
Nós te amamos, Jesus. Ele me ama. Ele, cante isso. Me ama. Aleluia. Quantos conhecem aqui o capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 16? O que diz lá? Alguém sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Quando nós lemos esse versículo no Evangelho do apóstolo João, porque Deus amou o mundo, ele soa como uma certeza, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, mas se nós colocarmos uma interrogação nesse versículo, ele vai fazer muito mais sentido, talvez, para mim e para a sua vida. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? O apóstolo João, ele está fazendo uma afirmação: Deus amou. Agora, talvez uma interrogação, ela faça muito mais sentido na minha vida e na sua vida. Por que Deus amou? Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho? É por causa, muitas vezes, queridos, da minha e da sua atitude. Porque verdadeiramente Ele deu o filho dele, para que todo aquele que nele crê Então nós precisamos viver essa convicção e não um questionamento, porque a minha vida e a sua vida talvez faça esse versículo um questionamento: por que Deus amou? Mas por que Ele amou? Nós precisamos viver essa convicção. Se nós vivemos essa convicção, se nós vivemos a certeza desse versículo, que todo mundo conhece, é quase a oração do crente, é quase a oração repetida do crente, e aí é só palavras que saem da nossa boca, porque nós não vivemos. Nós de verdade, nós não acreditamos, nós não cremos que Deus nos amou dessa forma. Aleluia, aleluia. Então aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos então por um minuto. Ô Espírito Santo, Senhor, nós nos colocamos na total dependência do Senhor nessa noite. Cremos que o Senhor tem algo, Deus, para liberar sobre a tua igreja nesse tempo, Deus. E que eu possa ser, Deus, um canal, Deus. Que nada de mim, Senhor, possa influenciar, Senhor, naquilo que o Senhor separou para a tua igreja. Que cada um deles, Senhor, seja como um jardim, Deus. Sejam como um jardim, Deus, pronto para receber a semente no seu coração. E que o Espírito de Deus, Ele tenha a liberdade de cultivar tudo aquilo que será plantado aí, no nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: conhecer a Deus. Diga comigo: conhecer a Deus
e ser reconhecido por Ele. Amém? Glória a Deus. A palavra reconhecer, ela significa distinguir, ela significa diferenciar, identificar. A palavra reconhecer, ela significa aprovar, confirmar, aceitar, legitimar, atestar, declarar, confessar. Tudo isso significa a palavra reconhecer. Então, o tema dessa ministração é conhecer a Deus e ser reconhecido por Ele. Amém? Abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9. Jeremias 9, a partir do versículo 23. 9, 23. Diz assim. Quantos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz índice. Ninguém disse, tá bom. Todo mundo achou. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie. Quem que falou? Quem que falou? Foi o pastor? Foi o próprio Deus. Ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Palavra do Senhor, ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Ou seja, isso não pode ser a nossa sustentação, a nossa sabedoria, a nossa força, a nossa riqueza. Deus diz: mas se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Conhecer a Deus e ser reconhecido dele. Ele diz: se vocês querem se gloriar, se gloriem nisso, em me conhecer, que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça, porque é destas coisas que eu me agrado, assim diz o Senhor. Amém? A palavra beneficência significa ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o outro, de beneficiar outras pessoas. Então Deus diz que Ele faz o bem, que Ele pratica o bem para outros, que Ele pratica e exerce juízo e justiça. Amém? Então beneficência significa isso: ato, prática ou virtude de fazer o bem. Amém? As pessoas, queridos, hoje em dia, muitas pessoas, elas buscam estas coisas. Elas buscam força, buscam sabedoria, buscam riqueza. E muitas pessoas acham tudo isso são coisas admiráveis. Porém, se sustentam apenas em suas habilidades. Buscar sabedoria, a palavra diz que nós precisamos buscar sabedoria, mas não a sabedoria que oprime pessoas, não a força que oprime pessoas, não riquezas que oprimem pessoas, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19, diz que essas coisas são os tesouros da terra. Quando as pessoas se envolvem em ter conhecimento
para dizer que conhece mais do que outras pessoas, para exercer autoridade, para exercer autoritarismo, para manipular pessoas. Esse tipo de sabedoria nunca vai ser saudável. A palavra diz que é uma sabedoria que vem do Senhor. Buscar poder e buscar riqueza, isso também não é pecado, desde que a motivação não seja ser superior a outros. Porque o próprio Deus diz que Ele faz beneficência, Ele faz bondade, Ele exerce bondade em favor de outros. Amém? No capítulo 6, versículo 19 de Mateus, diz que os tesouros da terra, bota ali, Camila. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Esses tipo de coisas que as pessoas vivem de uma forma frenética buscando, elas são os tesouros que vão ficar na terra. Nada disso tem entrada no céu, aonde será a minha e a sua habitação para a eternidade. Amém? Quantos confiam nisso? Aleluia. Deus, Ele se agrada de bondade, juízo e justiça, que são tesouros do céu. Bota o 20. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. O 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o quê? Aí estará também o vosso coração. O meu e o seu coração, ele vai estar focado, direcionado naquilo que nós estamos buscando e pelo propósito pelo qual nós estamos buscando. Amém? A palavra do Senhor, ela vem como uma flecha para que eu e você, nós possamos meditar nela. E buscar um entendimento da parte do Senhor de que o que eu estou buscando. E para que eu estou buscando. Hoje, no almoço, nós estávamos conversando sobre isso, né, Gabriel? Para tudo existe um porquê, e nós precisamos fazer mais questionamento a respeito das nossas vidas. O porquê? Por que você está aqui? De verdade, por que você está aqui? Não precisa me responder, responda para você. Quem precisa dessa resposta é você. Se eu pensar que eu estou aqui, por quê? Eu sou o pastor da igreja, eu sou o responsável da igreja, eu preciso que entre dízimo e oferta, porque tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar a internet, tem que pagar o aluguel, tem que comprar copo, papel higiênico. Se eu pensar isso, onde está Jesus nisso tudo? Eu preciso ter essa resposta para mim. Por que eu estou aqui? Por que eu subi 4 degraus, estou aqui nessa plataforma agora, trazendo uma palavra ao coração de vocês? Por que eu estou fazendo isso? Essa é uma pergunta que eu preciso me fazer todos os dias. E você precisa dessa resposta também. Por que você está aqui hoje? Por que você deixou a sua casa hoje, num domingo à tarde? Só tomou o café da tarde e eu preciso ir porque senão o pastor é um chato, depois amanhã ele fica mandando mensagem, porque não veio, está doente? Será que é por isso que você está aqui? É porque o pastor é chato? Por que eu estou aqui? Saia com esse questionamento no seu coração, por que eu estou aqui? Será porque o motivo pelo qual eu estou aqui é porque eu confio no Senhor? Será que o motivo pelo qual eu estou aqui é porque eu entendi que eu não consigo mais viver sem Ele? Será que o motivo pelo qual eu estou aqui de verdade, a minha confiança está no Senhor e não em carros e nem em cavaleiros? Será que o motivo pelo qual eu estou aqui não tem a ver com o que eu sei, com o que eu tenho, ou com o que eu posso fazer? Mas sim, a motivação pelo qual eu estou aqui é o Senhor de verdade? Será que o motivo pelo qual eu estou aqui é porque Ele me ama
De verdade, eu entendi isso. E o sentimento que me traz aqui nesse lugar é um sentimento de gratidão por aquilo que Ele fez. Não só por aquilo que Ele fez, mas continuamente Ele continua fazendo. Queridos, a nossa vida, ela depende dEle. Não é o seu trabalho, não é o seu sustento, eu estou falando da sua vida, do seu fôlego de vida. Ele diz que o passarinho não semeia, não colhe, não fia, não planta para comer, mesmo assim não morre de fome. Alguém já viu o passarinho morrer de fome? Hã? Eu não vi. E quem que dá comida para ele? E quem que planta para ele? Hã? A Bíblia diz que o lírio, né? É o lírio do campo que nasce, hoje ele nasce. Amanhã ele vai secar e vai virar nada. Ele não teceu a roupa dele. Mas a Bíblia diz que nem o rei Salomão se vestiu como um lírio do campo. E o rei Salomão foi um dos homens mais ricos. Pensa num homem rico, pensa aí num homem rico hoje, num homem rico hoje. Então, chinelo perto do rei Salomão. Pobre, miserável. A Bíblia diz que nem o rei Salomão se veste como o lírio do campo. Quem que dá essa roupa para ele? É Deus. Mas o lírio hoje ele está vivo, amanhã ele morre. Amanhã ele seca e para nada mais presta. Foi o próprio Jesus que falou isso. Ele disse, será que Deus tem mais cuidado com o lírio ou com o passarinho do que tem comigo e com você? Então a minha vida e a sua vida depende dele, única e exclusivamente dele. O sopro de vida ainda é dele, ninguém comprou. Você não pagou nada para estar vivo. Eu não paguei nada para estar vivo. Se ele disser assim, agora eu vou tirar a vida do pastor Giovanni, e pode ser hoje, e pode ser daqui a pouco, talvez eu não termine esse sermão, porque a minha vida está na mão dele. E se eu morrer hoje aqui em cima, eu quero que você se alegre, porque Ele é o Deus da minha vida. A minha vida está na mão dele. E é um segundo. É um segundo. Tá bom, meu filho? Se eu morrer hoje aqui, vai tocar. Depois chama a funerária. Que daí lá eles esculhambam o cara, né? Lá a roupa que eu passei, tiro tudo, né? Deixa o cara vir para lá, vir para lá. É para nós entender que a gente não é nada. Lá eles pegam o cara assim, pegam uma mangueira. Não precisa dar banho, tá? Avisa para eles que não precisa dar banho, porque eu já tomei banho. E nem fazer minha barba. Tá? Ô Josi, daí o creme que tu ia me dar de presente lá, daí pega outro barbudo e dá. Tá bom? Não precisa fazer nada. Nós precisamos entender que a nossa vida está na mão dele. Na mão dele. Nós estávamos, olha só, nós estávamos aqui no culto de jovens, se alegrando. Depois comemos um picadão lá atrás e jogaram pacau e brincamos de um monte de coisa e saímos daqui tarde. Daí no outro dia é o pastor, né? Que o Gessé não faz isso, né? Mas é o pastor que liga para a turma e diz assim, me perdoa, porque daí a gente saiu tarde, né? No sábado mandei 2 áudios, perdoa, a gente saiu tarde ali, 3, né? 3, 4, sei lá. E aí, mas a gente estava na igreja. Teve um moço de 21 anos que não teve a mesma sorte. Dona Mara, teve um moço de 21 anos que não teve a mesma sorte que a sua filha que estava aqui. E as de vocês, Vlad. E a tua quando vem? E a Ramila que estava aqui.
Esse moço não teve a mesma sorte, sofreu um acidente e morreu. Que tristeza para uma casa hoje. Sabe por quê? Porque a nossa vida ainda está na mão dele. Aleluia. Então, a Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aí está o nosso coração. Nosso coração pertence à terra ou pertence ao céu? O que nós estamos buscando? Sabedoria, poder, riqueza? Ou bondade, justiça e juízo? Sabe de que Jeremias estava falando? Ele estava falando de amor, de verdade, de justiça. Porque sobre o juízo tem que prevalecer a verdade. Sobre a bondade tem a ver com o amor. Porque você só faz o bem quando você ama. E quando você é amado. Você pratica beneficência quando você se sente amado. Porque se você faz o bem por obrigação, isso não é de verdade. Isso é um tesouro da terra. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não é uma sabedoria humana e terrena, porque eu busco saber porque eu tenho que ser o melhor. Eu não aceito ser questionado, eu vou oprimir porque eu sou o mais inteligente e o mais sabido. Tem gente, queridos, nós somos seres humanos. Um dia Deus, a Bíblia diz que pesou no coração de Deus ter criado o ser humano. Pensa numa turma, O ser humano ele faz isso. Ele se desgasta, ele gasta tempo, ele gasta energia, ele gasta uma boa parte do tempo dele para ser melhor do que os outros, para oprimir pessoas. Busca poder e riqueza para botar as pessoas debaixo dos pés deles. É ou não é? Mas o escritor de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, onde é que eu começo a ser sábio? Quando que eu começo a ser sábio? Quando eu tenho temor de Deus. Agora você como filho, eu como filho, nós não precisamos ter terror de Deus. Deus ele não é terrorista. Deus ele é pai. Agora, como pai, nós precisamos ter temor, respeito, reverência. Quando nós tivermos esse sentimento, essas atitudes, então a Bíblia diz que nós começamos a ser sábios, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Num outro entendimento, o meu povo foi destruído porque ignorou o conhecimento. Conhecia a Deus, mas ignorou isso. Eu conheço a Deus, mas eu não quero ter relacionamento. Se você continuar no capítulo 6, que essa é a primeira parte do versículo 6 de Oséias 4, você vai ver que é isso que o profeta queria dizer. Ignoraram o conhecimento de Deus, ignoraram caminhar com Deus, e por isso o povo foi destruído, e sempre foi assim. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que palavra dura é essa ouvida da parte de Deus? Ele está dizendo que nós perecemos, que nós somos destruídos, que nós caminhamos para trás, porque nós ignoramos o conhecimento de Deus. O profeta Oséias fala no capítulo 4, versículo 6. Agora no versículo 6 do mesmo profeta, no capítulo 6, desculpa,
no capítulo 6, do mesmo profeta Oséias, no versículo 3, olha o que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só essa parte do versículo. Prossigamos, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Então não é necessário apenas ouvir falar dele, mas prosseguir em conhecer ele. Não é suficiente, essa é a palavra. Não é suficiente entregar a sua vida aqui na frente a ele. Não é só suficiente entregar a vida, mas ter uma vida de relacionamento com ele. Não é suficiente só conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Precisamos ter uma contínua busca e um relacionamento profundo com ele para o conhecer melhor. Amém? Uma vez, eu creio que já aconteceu com você, talvez com a maioria. Eu tenho um amigo no Arroio do Silva, e uma vez a gente estava conversando, e a gente é bem amigo. Um dia a gente estava conversando, e a gente chegou num denominador ali, e eu disse: pá, cara, eu nem gostava de ti. Ele disse: pá, Giovanni, eu te achava um cara mais chato. Cara, eu te achava um cara arrogante, um cara chato. Cara, a gente é muito amigo. Bastou a gente ter relacionamento. Bastou ele conhecer a fofura que eu sou. Nos sentidos espirituais, materiais, corporais. Cara, meu amigão, mas se a gente não tivesse a oportunidade de se conhecer, eu ainda ia achar ele um cara chato. Ele também ia achar eu talvez um cara arrogante. Assim é com Deus. Cara, Deus tem tantas coisas para mim e para você. Não são coisas materiais. A Bíblia diz que isso Ele nos acrescenta quando nós buscarmos as prioridades do reino. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Do que Jeremias disse que Deus se agrada? Bondade, juízo e justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te dou, porque Ele é o dono do ouro, da prata, João, tá ligado? Ele é o dono de tudo, cara. Ele é o dono de tudo. Deus, Ele faz chover no deserto. Deus, Ele arranca água da pedra. Deus, Ele manda pão do céu. E aí quando o povo reclama, porque o povo reclama, é muito pão. O povo não estava entendendo que a fome estava sendo saciada, ele estava reclamando que era muito pão. Meu Deus, mas é pão, né? E tem que ir buscar o pão. Aí Deus disse o seguinte: pega o pão para hoje, não para amanhã. Aí tinha os ligeiros. Mas amanhã eu vou dormir até mais tarde. Eu quero dormir até mais tarde, vou pegar para hoje, para amanhã. É ou não é? Essa é a turma da vila, que são ligeiros. Pensa assim: para que eu vou amanhã? Vou acordar mais tarde. Vou ficar no culto dos jovens até 1h da manhã, daí vou ter que amanhã acordar cedo. Não, já vou pegar. A Bíblia diz que quando tu pegava para os 2 dias, apodrecia o pão. Ou seja, nós precisamos viver o que Deus tem para nós viver hoje. Porque todo o excesso, tudo o que Deus disse para não fazer, e a gente faz, é desobediência, e isso cheira mal. Isso apodrece. Se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus não mandou pegar, não pegue. Se Deus não mandou ir, não vá. Porque tudo isso é excesso. Amém? Então, o profeta Oséias, ele diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Nós precisamos todo dia. Porque todo dia Deus vai se revelar para mim e para você. Amém? João 8:31. Nossa, viu? Não,
Também eu cheguei para ela e disse assim, ô Camille, aqui está uma lista dos versículos que eu acho que eu vou pregar eles todos. Dei uma folha desse tamanho para ela. Aí ela está adiantada agora, ó, mais do que eu. João capítulo 8. Olha o que Jesus diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. O que é permanecer na minha palavra? É prosseguir em conhecer ao Senhor. Não só conhecer um dia, não só ouvir falar, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, ou se vocês continuarem me buscando, querendo me conhecer, tendo sede e fome da minha presença, verdadeiramente sereis o quê? Os meus discípulos. Porque o discípulo é aquele que faz, é aquele que imita o seu mestre, é aquele que vai propagar aquilo que foi ensinado para ele, amém? Esse é o discípulo. Agora, como que eu vou propagar algo do meu mestre se eu não vi, se eu não andei com ele e se eu não entendi nada que ele estava me ensinando? Ele disse, vocês precisam prosseguir em me conhecer. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês poderão ser chamados de meus discípulos. A gente só fica nesse versículo, é ou não é? Porque o crente, ele tem umas orações, né? Umas oração repetida, é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e conhecereis a verdade vos libertará. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É ou não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e assim por diante. E ele é só um complemento de João 8,31, bota lá de novo, Camille. Jesus estava falando para quem? 8,31, Camille. A Camille só quer andar para frente agora, volta um pouquinho. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E sabe quando é que nós vamos conhecer a verdade? Quando a gente se tornar discípulo de Cristo. Permaneçam na minha palavra, me conheçam e prossigam em me conhecer. Verdadeiramente, quando vocês me conhecerem, vocês poderão ser meus discípulos. Vocês poderão bater no peito e dizer, eu sou discípulo de Jesus. Aí quando eu entender isso, quando eu conhecer a Cristo, prosseguir em conhecer, ser discípulo dele, aí 32. Aí eu vou conhecer a verdade. E a verdade vai me libertar. Quem é a verdade? Ele disse que ele é o quê? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Me conheçam, prossigam em me conhecer, são meus discípulos, vocês vão me conhecer e eu vou te libertar. Amém? Mateus 16. Conhecer a Deus e ser reconhecido dele. Mateus capítulo 16. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou quem? Seus discípulos. Esses aqui, cadê a musiquinha? Não, daí perde o... Ué, ó, até o Marco Feliciano prega com música. Tem que ser aquela do Gideões. Jesus, ele interrogou quem? Os seus discípulos. Então os seus discípulos são aqueles que conheceram ele, estavam prosseguindo em conhecer, estavam aprendendo dele, conheceram a verdade e por isso eram chamados de discípulos. Não fica melhor assim? Olha só, dá um
Um clima espiritual, né? Interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus faz uma reunião com o presbitério e diz o seguinte: vocês que estão andando por aí, quem o povo está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E eles disseram: ah, Jesus, tem um monte de opinião aí. Tem uns que dizem que tu é o João Batista, tem uns que dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é o Jeremias, aquele que nós lemos agora, ou qualquer um dos outros profetas. É isso que o povo está dizendo. Queridos, nós ouvimos tantas coisas a respeito de Jesus, é ou não é? Tem um monte de gente que tem um monte de informação, de conceitos a respeito de quem é Jesus. Existe uma verdade só, e essa ninguém pode negar, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. João diz que ele era o unigênito, ele era o único. Não, mas Paulo diz que ele é o primogênito. E o primogênito é o primeiro, porque ele deu o direito para mim e para você de sermos chamados filhos de Deus por causa dele. Amém? Então ele pergunta para os discípulos: quem eles dizem aí que eu sou? Ele diz: um é João Batista, é o Elias, um dos profetas, Jeremias. Agora, Jesus diz o seguinte: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus estava perguntando para aqueles homens que estavam caminhando com ele. É o mesmo que eu perguntar para você hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É uma outra pergunta que a resposta é só você que vai dar, por causa do tanto de conhecimento que você tem a respeito dele. Quem é Jesus para você? O que os outros estão dizendo não importa. Importa é quem é Jesus para você. Inclusive tem um livro lá na livraria que o João e o Gabriel trabalham, que o nome é Quem é Jesus. Amém? Depois, Pix. Dou o número do Pix para a comissão. Quem é Jesus? Existia algo no coração de Jesus. Ele não estava se importando, talvez, com a opinião dos outros, porque ele é Deus. Mas ele queria saber como estava o coração daqueles que estão andando com ele. Ele pergunta para os seus discípulos: tá, e vocês que caminham comigo, que andam comigo, que ouvem o que eu digo, que aprendem com aquilo que eu ensino, que são testemunhas daquilo que eu estou fazendo, quem vocês dizem que eu sou? O que vocês estão testemunhando lá fora que eu sou? Isso é uma pergunta para mim e para você também. O que nós estamos testemunhando lá fora, quem é Jesus? Ele é o Salvador da minha e da sua vida? Quantos tem Jesus como Salvador aqui? Amém? Agora, quantos tem Jesus como Senhor da sua vida? Todo mundo quer um Salvador, né? Mas muita gente não quer um Senhor. Porque Salvador é aquele que vai levar para o céu de verdade. Mas Senhor é aquele que vai conduzir a sua vida. Então, muita gente quer um Salvador, mas quando se trata de deixar Ele ser o Senhor, e é o Senhor de tudo, aí já são, como diz na Sapiranga, outros 500. Né, Zanei? Agora eu vou botar um pouco para Sapiranga agora. Aí, e Simão Pedro, versículo 16, respondendo disse: Jesus, tu és o Cristo. No grego, Cristo
significa o ungido. No hebraico, o Cristo significa Messias, o escolhido. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essa é uma convicção que eu e você precisamos ter. Se você quer ter uma resposta de quem é Jesus, você tenha essa convicção. Ele é o Cristo, Ele é o escolhido, Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Conhecer ao Senhor é uma coisa, mas reconhecer Ele como Cristo, Ele traz para mim e para você identidade, responsabilidades e também poder. Conhecer Jesus é uma coisa, agora reconhecer Ele como Cristo, como Filho do Deus vivo, Ele vai trazer para mim e para você identidade. Ou seja, quando Pedro falou isso, ele disse: tu és Pedro. Tu és Pedro. Isso traz identidade para mim e para você. Ele está dizendo: Pedro, tu sabe quem eu sou, eu também sei quem tu é. Ele disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é responsabilidade, porque não é sobre Pedro que a igreja de Cristo é edificada. Porque Pedro, ele não é a pedra angular da igreja, sim, Cristo é a pedra angular da igreja. A igreja, ela foi edificada, ela tem que ser edificada em cima da afirmação de Pedro, de que Jesus, Cristo, é o Filho do Deus vivo. É isso. Claro, pegaram Pedro e disseram que Pedro, agora a igreja de Jesus, a igreja é de Jesus, mas vai ser edificada em cima do teu nome. Não é em cima do nome de Pedro. Pedro nem foi o primeiro papa, não foi nada disso. Pedro, ele foi um servo. Pedro foi um homem que serviu a Jesus. Foi um discípulo escolhido por ele. Teve os seus defeitos, os seus problemas de identidade, negou a Cristo, mas foi o homem que Jesus escolheu. Ele disse assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as tuas ovelhas. Ou Pedro, apacenta as ovelhas da igreja tal, igreja tal. Não, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então a igreja de Cristo, ela é edificada numa rocha chamada Cristo é o Filho do Deus vivo. É sobre essa afirmação que a igreja de Cristo, ela precisa ser fundamentada. É em cima disso, de uma afirmação e não de uma pessoa, de uma convicção e não em cima de um personagem. Amém? Quantos estão me entendendo? Então, quando nós conhecemos a Cristo, Ele traz sobre a minha vida e sobre a sua identidade. Tu és Pedro, tu és João, tu és Pedro, tu és João. Não confunda, tu és Pedro, tu és João, né? E tem o João, tem o Pedro, outro Pedro, daí tem o João Gabriel. Que confusão, né? Traz identidade quando nós conhecemos. Quando tu conhece Jesus, Ele olha para ti e não diz assim: ô coisinha, ô rapaz, ô cara, ô florzinha de Jesus, tá ligado? Não, Ele te chama pelo nome. Quando tu conhece Ele: ô Jesus, eu quero falar contigo. Fala, meu filho, eu te conheço. E
Jesus, quando ele diz assim, eu te conheço, aí a casa cai. É ou não é? Como diz lá na Sapiranga, foi a gata cacinta. Também diz lá. Traz identidade, traz responsabilidades. Ei, sobre essa afirmação edificarei a minha igreja, Pedro. Tá ligado? Não é sobre ti, é sobre uma afirmação. Isso traz responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida? Não trazer as honrarias para mim e para o meu nome, e sim para o nome de Cristo. Traz poder porque ele disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe o que está dizendo? Quando fala de inferno, tem gente que arrepia o cabelo, menos eu. E o Vlad, e o Lucas, e o Diego. Agora até o Diego agora entrou. O Rogério ainda arrepia um pouquinho. Mas assim, o Wagner, mas tem careca nessa igreja, né? Jesus. Então quando diz assim que as portas do inferno não prevalecerão, que medo do inferno. Não. Ele está dizendo que quando nós entender, quando a igreja entender isso, que Cristo é o Filho do Deus vivo, as portas de resistência ao inferno não prevalecerão, porque a igreja vai ter que avançar. Amém? Então não é porque nós vamos sofrer retaliação, não é porque o diabo vai vir com tudo. Preste atenção, o diabo, ele tem à disposição dele 1/3 dos anjos. Cadê os outros 2/3? A Bíblia diz que quando ele se rebelou, caiu 1/3 dos anjos com ele. E cadê o resto dos anjos? Estão com Deus. Estão ao meu e ao teu favor, ao meu e ao teu serviço. Ou seja, para cada diabo tem 2 anjos. Estão entendendo? Quantos estão me entendendo? Para cada demônio tem 2 anjos. Aí se o demônio que aflige a sua vida, que ataca a sua casa, está forçudo lá, está forte, é porque os teus anjos estão fracos. Estão forçudos. Essa é da vila, não é nem da Sapiranga. Se o demônio que tem atacado o teu casamento, a tua casa, a tua vida, a tua santidade, está forçudo assim, é porque você não está pedindo a guarda dos anjos, porque tem 2, no mínimo, à sua disposição. E tem uns que são muito crentes. Não, pensa nos homens crentes. Pensa numas mulheres crentes, que nem precisa de anjo. Daí já sobra 2. Para cada mulher muito santa, para cada homem muito santo, assim, que estão andando já nas nuvens, só falta morrer para ir para o céu, está sobrando 2 anjos. Então diz assim, Senhor, aquele santo lá que não precisa de anjo, manda para mim. Porque eu estou precisando, não é, Jéssica? Tem ou não tem? Tem uns homens santos assim, não tem? Hã? Só falta morrer. O céu está garantido. Tipo assim, Jesus foi para fazer morada, a casa dele já está pronta. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder, tem poder. Então conhecer ao Senhor é uma coisa, mas reconhecer Ele traz identidade, traz responsabilidade e poder. Camille, bota aí Marcos 16. Eu não vou conseguir terminar isso. 16:15. E disse-lhes, olha só, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais, pastor? Em meu nome. Fica com esse versículo aí na sua cabeça. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o
Filho do Deus Altíssimo. Esses sinais seguirão aos que creem. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. No livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 ao 50, depois você lê, senão não vai dar tempo. Conta a história de uma mulher que chegou na casa aonde Jesus estava. Jesus tinha sido convidado para estar na casa de um tal de Simão, um fariseu. E a Bíblia diz que de repente essa mulher entra lá dentro. Acho que nós vamos ler, bota ali, Camille, capítulo 7 de Lucas, porque tem um negócio interessante aqui. Lucas 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, aqui não fala que é Simão, né? Assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe-os com os dedos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Aí Jesus fala do cara dos devedores aqui. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Como a gente é bom para julgar, né? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo não é aquilo que se compra na relojoaria, na joalheria, na oscularia. Ósculo é beijo, não é óculos. É? Como é que é? Dê um ósculo santo no seu irmão. Tinha um que fazia assim. Eu não posso falar. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Então, quando alguém te pedir um ósculo, querido, não, né? Não diga, dê um beijo, né? Não vai na caixinha do Alcidino e meus ósculos eu te estou tirando. Não, é um beijo. Não me ungisse a cabeça com óleo, versículo 46. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. No versículo 50, e disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Conhecer ao Senhor é uma coisa, mas reconhecer a Cristo, Ele nos coloca numa posição de honra. Jesus, ele foi convidado para estar na casa desse fariseu, mas o fariseu, conhecedor da lei e das práticas cerimoniais dos judeus, ele rasgou tudo isso. Porque quando você convidava alguém para ir na sua casa, você tinha que dar água para ele lavar os pés, porque era sandália, era poeira.
Você dava um beijo dizendo que ele era bem-vindo na sua casa. Você ungia ele com óleo. Nada disso esse homem fez, sabendo que era uma prática, fazia parte da cultura, era uma prática cerimonial do judeu. Queridos, nós sabemos tantas coisas que nós precisamos fazer e nós não fizemos. Jesus, ele observa tudo. Quando essa mulher soube que Jesus estava naquela casa, sabe o que ele fez? Ela não perdeu a oportunidade. Nós vivemos perdendo oportunidades de estar com Ele. Eu não estou falando só da igreja, queridos, porque na igreja é um culto uma vez por semana. É na nossa casa. Nós perdemos oportunidades de estar com Ele. Muita. Essa mulher, quando ela soube, ela disse: ei, é Ele, eu vou lá. Eu quero estar dentro, eu vou mergulhar nesse lugar, eu preciso dEle, eu estou desesperada. Quando nós temos um encontro com Jesus, queridos, a gente não pode se comportar da mesma forma. A Bíblia diz que ela chorou tanto que deu para lavar os pés de Jesus. Lavava os pés e secava com os cabelos. Reconhecer Jesus não basta conhecer, precisamos reconhecer. E quando nós o reconhecemos, Ele nos coloca numa posição de honra. Quantos outros fariseus e homens importantes estavam naquela reunião? Mas a atenção de Jesus foi para ela, por causa da atitude dela, por causa da atitude de honrar, reverenciar, respeitar, adorar a Ele. Não adianta a gente convidar Jesus para ir na nossa casa se nós não honramos Ele. Sabe o que ele disse? O Simão, se ele fosse profeta, ele não conhecia Jesus. Esse é o detalhe. Ele não conhecia Jesus. Ele disse: se ele fosse um profeta, ele sabia que ela era uma pecadora. É lógico que ele sabia. Porque ele disse para ele: Simão, ela deve 500, tu deve 50. Quem que vai me amar mais? Quem vai me amar mais? Aquele que foi mais perdoado ou aquele que já é santo e só morrer? Não adianta convidar Jesus para ir na nossa casa se nós não o conhecemos e não o honramos. Na outra semana eu falei da mulher do fluxo de sangue. Semana passada o Gessé falou da mulher do fluxo de sangue. Alguma coisa Deus quer falar com isso. No capítulo 8 fala da mulher que tocou Jesus, que tinha um fluxo de sangue. Ela correu atrás de Jesus porque ela reconheceu Ele. Ela conheceu e reconheceu que Ele era o único que poderia tirar ela daquela situação. Então conhecer ao Senhor é uma coisa, agora, mas reconhecer a Cristo, Ele vai trazer para mim e para você cura. Reconhecer a Cristo na minha e na sua vida vai trazer cura. Eu quero dizer para vocês, querido, que toda a multidão estava ali por causa de Jesus. Ou seja, toda a multidão conhecia Jesus. O que Oséias disse? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Toda a multidão, Dona Carol, conhecia a Jesus. Era ou não era? Por que eles estavam ali? Por que eles estavam junto com Jesus, que estavam indo para o show do Zezé de Camargo e Luciano? Era. Será que tinha lá o show da banda Calypso, ia todo mundo e estava na multidão e Jesus estava no meio? Calypso? Não, eles estavam ali por causa de Jesus. A multidão, a Bíblia diz que a multidão cercava Jesus. Então todos conheciam Ele, amém? Todos que estavam ali conheciam a Jesus. Mas aquela mulher o reconheceu como o Senhor da sua vida. Às vezes nós conhecemos muitas pessoas,
Claro, isso acontecia antes da gente ser crente, né? Antes de você ser crente. A gente conhecia muitas pessoas e sabia tudo sobre elas. É ou não é? Tinha pessoas que nós até idolatrávamos. É ou não é? Amém? Amém? Tem gente que, claro, que ainda faz isso. Conhece um artista, idolatra, sabe tudo, sabe o dia que nasceu, o dia que foi batizado, que roupa saiu do berçário, se veio com fralda, se não veio, que fralda era, se era da ferinha, se era da pampa, se era do... Sabe tudo sobre a vida do cara. Se perguntar se ir para um negócio de questionário lá e valer um prêmio, sabe tudo, é ou não é? Já aconteceu isso, não tem? Na televisão, sabe lá, conhece fulano. Idolatra aquela pessoa, conhece absolutamente tudo sobre a vida dela. Sabe que tipo de doença que ela, sabe o número que ela calça, que ela veste, aonde ela vai, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, o que ela tem alergia, que remédio que ela toma. É ou não é? Tem gente que sabe tudo de uma outra pessoa, mas isso não significa que ela tem relacionamento com ela. Isso não significa que ela tem livre acesso à casa dessa pessoa. Isso não significa que ela senta na varanda do cara e toma um refrigerante com ele. Isso não significa que ele anda no mesmo carro que o cara, vai me dar uma carona, passa lá em casa, meu amigo, passa lá, eu vou junto contigo. É ou não é? Então não adianta só conhecer Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Tem muita gente que conhece muito de Jesus, mas não tem relacionamento com Ele. Eu já falei aqui um dia que o ateu, ele conhece muito mais de Deus que muitos crentes, porque ele precisa conhecer, estudar sobre Deus, para dizer que Ele não existe, para firmar a tese dele de que Deus não existe. Então ele estuda sobre Deus, só que ele não tem relacionamento, muito mais do que o crente. Eu estava vendo uma ministração um pedaço lá de uma ministração do Alessandro Vilas Boas. Ele disse que Charles Spurgeon, ele disse que se o crente lesse a Bíblia, mas lesse de verdade, se o crente lesse a Bíblia, 70%, 80% dos discipulados não seriam necessários. Talvez se nós lêssemos mesmo, se nós conhecêssemos Jesus, nem igreja precisava. Se nós conhecêssemos Jesus, talvez a gente ia se reunir, com certeza, só para adorar Ele. Se a gente conhecesse mesmo Jesus de verdade, não precisava ter um pastor aqui, às vezes, falando coisas desagradáveis, que vocês não gostam de ouvir, e que nem eu gosto de ouvir, porque quando eu ministro para vocês, eu também estou sendo ministrado. Primeiro eu, porque os ouvidos que estão mais perto da minha boca são os meus. Amém? Então, se nós conhecêssemos Jesus, a gente ia se reunir para adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e do nosso louvor. Amém? Efésios 1, já vamos terminar. Quer dizer, não ia mais. Efésios 1, os conhecidos de Deus. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós somos conhecidos de Deus. Agora você lembra quando eu disse em Marcos que ele disse que ele nos deu autoridade para em nome dele expulsar demônios? Agora olha o que Jesus diz. Efésios diz que nós somos conhecidos de Deus.
que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Agora olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 21. Quantos estão comigo aqui? Marcos disse que em nome de Jesus, Ele nos daria poder para expulsar demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não nos faria dano, pegar em serpentes. Amém? Falar em novas línguas, em nome dEle. Agora olha o que Ele diz em Mateus capítulo 7. Versículo 21, Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Versículo 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos em quem? Em Teu nome. Não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, em Marcos, Jesus ele nos comissiona, diz, ide por todo mundo, eu dou poder sobre vocês, para vocês usarem o meu nome para expulsar demônios, para curar enfermos. Agora ele chega diante de algumas pessoas e diz assim, eu não conheço vocês, eu não te conheço. Imagina, queridos, nós passamos a nossa vida toda e chegar o dia que a gente bota até a roupinha melhor para entrar no céu. Chega lá, vem uma unção de Jesus. Curado. Para. Ô Jesus, estava só esperando esse dia. Para. O que foi? Eu não te conheço. Quando Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que Jesus disse? Tu és Pedro. Porque Pedro reconheceu Cristo como Filho do Deus vivo. Por isso Jesus olha para ele e diz assim, tu és Pedro. Agora, Jesus está dizendo que muitos chegarão diante dele. E ele vai dizer assim, eu não te conheço. Como assim, dona Mara? Que Jesus, ele disse, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Ou seja, eu não usei do poder que há no Teu nome para curar pessoas, para expulsar demônios, para fazer muitas maravilhas. Jesus diz assim, não, eu sei que vocês fizeram tudo isso, mas eu não te conheço. Porque quem fazia, ainda que você usava o meu nome, é por causa do meu nome que as pessoas foram curadas, você não tinha eu no seu coração, você não me reconhecia como Cristo. Porque o poder está não na minha mão, mas no nome de Jesus. Jesus disse assim, então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele disse, vocês usaram o meu nome. Eu não conheço. Eu não te conheço porque tu não me reconheceu como Cristo. Paulo diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Mas se apenas o conhecemos e não o reconhecemos, nós praticamos iniquidade em nome dele e nos tornamos desconhecidos. Romanos capítulo 10, para finalizar, agora é para finalizar. Romanos capítulo 10. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. A palavra confessar e fazer confissão, ela vem do grego homológio, que quer dizer assentir, que significa fazer concerto, que significa reconhecer. Não adianta só conhecer Jesus, tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Último, João 1, 11 e 13. Pode ficar de pé, igreja. Olha o que João escreve: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os seus não o reconheceram, os seus não o conheceram. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram. 12, Camille. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, não o conheceram. Mas a todos quantos o reconheceram, ele deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Você o reconhece como Senhor da sua vida? Você entende que Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna? É isso que você crê? Adore Ele então. Adore Ele. E eu quero conhecer Jesus. Cante isso. E eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero, e eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo em milhares. Não adianta apenas conhecer Ele. Não adianta apenas saber que Jesus existe. É preciso ter um relacionamento com Ele. É preciso reconhecer Ele como Senhor da minha e da sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Se você ainda não o reconheceu como Senhor da sua vida, eu te convido a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Nós precisamos reconhecer Ele, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor.
Isso vai trazer algo novo sobre a minha vida, sobre a sua casa. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Jesus, decida o reconhecer em todas as áreas da sua vida. Em tudo que você fizer, coloque Jesus à sua frente. Em tudo que você projetar, todos os seus sonhos, coloque Ele em primeiro lugar. Amém? Amém? Eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor. Um forte aplauso a Ele, como reconhecimento de que Ele é o Senhor da sua vida e da sua casa. Aleluia! Levante a sua mão. Não esqueça, saia daqui perguntando o porquê. Pergunte-se todos os dias: por que, Jesus? Por quê? Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a Tua palavra diz que esses sinais seguiriam aos que creem. Que aqueles que creem falarão em novas línguas. Que aqueles que creem colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se existe alguém que entrou aqui dentro desse lugar e está com alguma enfermidade, seja curado agora no nome de Jesus. Quantos creem? E se você for curado, por favor, dê testemunho da sua cura e do milagre, porque o próprio Jesus disse que esses sinais seguiriam aqueles que creem, que eles expulsariam demônios, que nada os faria mal por causa da fé no Filho do Homem, no Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado, o escolhido. Saia daqui reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.